Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, eu quero ler a partir do verso 20. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os próprios ombros de ambos e andaram de costas, rostos desviados. Cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja escravo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te rendemos graças pela oportunidade que temos de aprender a Tua palavra, mas que não seja letra, meu Pai, que possamos ouvir e essas sementes virem em confronto ao nosso coração, estabelecendo sobre nós princípios, posicionamentos que mudarão a nossa história, a nossa vida financeira. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Então, como nós começamos a campanha na quarta-feira, eu falei para vocês que toda história de comportamentos revela o caminho para onde nós vamos seguir e o que nós vamos experimentar. Se nós seguimos caminhos bons, se fazemos coisas que agradam o coração de Deus, isso vai retornar para nós de muitas formas. Mas comportamentos contrários a isso desenvolvem exatamente as impossibilidades. Então, podemos passar anos da nossa vida trabalhando muito, buscando muito, sem conseguir a prosperidade, tão esperada prosperidade. E a prosperidade, como nós falamos na quarta-feira, não são acúmulo de riquezas, como o mundo diz. No original, a palavra prosperidade significa ausência total de necessidade. É Deus poder passear sobre todas as áreas da sua vida e não te deixar faltar nada. Então, olha o que eu vou dizer, viúva, em nome de Jesus, se você quer casar, um varão vai aparecer. Por quê? Prosperidade é ausência de necessidade. Você quer, Jesus vai dar, né? A não ser que você não queira, né? E você vai ser uma mulher sábia se não quiser também, né? Deixa quieto. Então, a prosperidade fala desse cumprimento que Deus pode estabelecer sobre a vida do homem e da mulher, mudando a nossa história. Então, na quarta-feira eu disse que nós agimos de algumas formas que mataram a semente de prosperidade sobre a nossa vida e a gente precisava resgatar um antídoto. A gente precisava resgatar uma chave para virar a história. A chave é um instrumento que tem códigos para abrir, tem propriedade para abrir e tem propriedade para fechar. Então, esse remedinho, vou usar a palavra assim, que nós precisamos executar para eliminar toda a nossa experiência do passado que roubou de nós essa sentença, né, de prosperidade. Então, especificamente hoje, eu vou falar por um comportamento que nós fazemos que tem nos roubado a prosperidade, que é a desonra. Põe para mim, Felipe, por favor. O que é desonra? Desonra é a perda da honra, descrédito, vergonha,
ação desonrosa, ofensa grave. A desonra é o contrário de quê? A pastora Érica é professora de português também, aleluia. Desonra é o contrário de honra. E o que é a honra? Está lá no final, né? Eu sou dessas, eu improviso. Não. Bota para mim. O que é a honra? Descrição do dicionário. Isso. Princípio de conduta pessoal, baseado na ética, honestidade, coragem e etc. Dignidade, honradez. Demonstração de respeito para com pessoas de mérito. Castidade da mulher, pureza, virtude, também é chamada de honra, né? A mulher é honrada. Por quê? Porque ela é virgem, ela é separada, é um termo. Lugar de relevo, de importância, culto à divindade, adoração, veneração. A palavra honra também é dada muito nessa questão de culto e adoração. Então, a gente observa que a honra é uma felicitação. É você entender e discernir que existe alguém na história da sua vida, debaixo de poder, de autoridade, de reconhecimento que você precisa manifestar. Manifestar o quê? De forma verbal, através de atitudes, de comportamentos, ou até financeiramente. Mas financeiramente é um caso pequeno. O que Deus quer promover em nós é entendimento de honra verdadeira. Então, quando nós não sabemos o que é honra, nós automaticamente cometemos a desonra, que é exatamente o ato falho de não executar aquilo que Deus quer que a gente faça. E a desonra fala para nós, é uma ofensa grave. É você passar pela vida de pessoas e decidir que elas não representam nada, que elas não significam nada, que elas não têm autoridade, poder, não existe nenhum tipo de reconhecimento que faça você se manifestar ou se comportar de uma forma diferenciada. Você está aí? Diga amém. Então, a desonra, ela é uma semente muito perigosa, porque ela viaja de geração em geração e ela tem como base trazer 3 coisas extremamente importantes. Diga comigo: escravidão, grandes prejuízos e maldições. Vou repetir. A desonra tem como característica trazer, imputar sobre a vida desse homem, dessa mulher que comete a desonra, escravidão, prejuízos e maldições. Então, toda vez que você não comete honra, quando você tem que cometer, quando você desonra alguém ou alguma coisa que é pré-estabelecida pela vontade de Deus, a gente vai ler isso aqui. Deus diz para nós que esses 3 inimigos cercam a nossa vida. Você que tinha tudo para ser livre, mas não consegue ser livre. Deixa eu contar uma coisa para você. A sua casa, sua mãe, seu pai, seus filhos que ainda não vieram para a igreja, estão escravos do diabo no mundo, podem estar presos lá, porque você tem faltado com a honra. Quando nós desonramos, essas situações vêm sobre a nossa vida. E o diabo sabe que se diretamente ele não pode mexer com você, ele vai mexer com quem está perto de você. Para quê? Para que você sinta a força, né? O peso desse comportamento. Você está aí? Diga amém. Então, vai lá comigo em Gênesis, o texto que você leu. Eu escolhi um texto no Novo Testamento e um texto no Velho Testamento, de desonra. Tem muitos. Depois você vai ler a Bíblia e vai dizer, meu Deus, olha aqui, achei, desonra. Comportamento de desonra. Então você vai achar muitos. Eu escolhi 2 para poder focar naquilo que eu quero dizer. O primeiro é esse do Noé. Noé passa pela experiência da obediência, obedece a Deus, constrói a arca, põe todos os animais dentro da sua casa, sua família, e espera o tempo necessário das águas baixarem pós-dilúvio para que ele possa sair e recomeçar a história da sua vida. Então, o capítulo 9, o versículo 20, vai contar a história depois que Noé desceu da arca, né, para tomar conta da terra de novo, para começar uma história nova. Então, lê o texto comigo.
Versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma... Então ele era lavrador, essa era a função dele, era o ofício dele. Então quando ele viu que a terra estava seca e que ele podia plantar, ele decide plantar uma vinha. Ele decide plantar para colher uvas. Aí a Bíblia diz para nós. Então ele planta, ele colhe. O versículo 20 para o 21 tem um intervalo de tempo. Não foi no mesmo dia, não. Porque ele não plantou a semente do João Pé de Feijão, né? Ele plantou a vinha teve que crescer e dar uva, tudo no seu tempo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diz assim: Jesus opera maravilhas. Diga, ele não é mágico. São coisas diferentes, né? A mágica está debaixo de magia. Jesus opera debaixo de poder. São coisas bem distintas. Deus opera debaixo de poder. Então ele plantou, a vinha cresceu, deu uva, ele recolheu as uvas e ele fez o quê? Vinho, está escrito aí. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Então eu já vou cortar logo a língua dos linguarudos, que fala, tá vendo aí? Noé bebeu vinho, está escrito na Bíblia, ficou bêbado. E a pastora fica batendo na gente que quer tomar só uma tacinha de vinho. Para o vinho virar vinho, ele tem que ter tempo de maturação para fermentar. Ele recolhe as uvas, ele pisa as uvas, ele faz o quê? Ele faz o suco. A primeira prensa da uva, né? Ele pisa ali, faz o suco da uva para ele beber, o concentrado integral. Se você beber o suco integral, o sabor é o mesmo do vinho, ele só não tem o quê? Porque não teve tempo para fermentar. Então, por que ele fica bêbado? Fica você 40 dias preso numa arca, esperando o dilúvio baixar, as águas baixarem, naquela tensão toda, e de repente toma uma quantidade grande de açúcar. Por quê, né, pastora? A pastora sabe disso. Pastora Márcia é assim, se botar 2 colheres de açúcar no café, ela vai rir e você vai achar que ela está bêbada. Porque a uva tem glucose, né? Que é uma espécie muito forte de açúcar. Quando ele espremeu a uva, que ele fez o suco integral e que ele bebe aquele suco inteiro sozinho, o que acontece com o açúcar dele? Vum, sobe. Quem aqui é diabético? Você sabe o que eu estou falando. Quando o açúcar sobe, você enrola a língua, né? Em nome de Jesus, Jesus vai tocar aí, em nome de Jesus vai operar essa cura aí. Você fica tonto, você fala enrolado, você começa a ver coisas. Por quê? Porque o alto açúcar traz esse tipo de comportamento. Foi o que aconteceu com Noé. Aí ele tira a roupa, fica nu, dentro da tenda. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-nos sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desvirados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Então um dos filhos viu o pai nu, riu, debochou, achou engraçado ver o pai naquele estado, nu, embriagado, né? Que é o termo que a Bíblia usa, pela quantidade de vinho que ele bebeu. Quando esse filho conta para os outros 2, qual é a atitude dos outros 2? Eles pegam uma capa, eles seguram essa capa de costas, um o outro, e eles vão caminhando por dentro da tenda, até chegarem próximo do pai, e jogam essa capa sobre o pai e vão embora sem olhar para o pai. Por quê? Porque ver a nudez de um homem é desonrá-lo. Ver a nudez, principalmente de alguém com mais idade, é desonra. E eles sabiam disso. Então, em nenhum momento eles pensam em entrar naquela tenda de qualquer jeito. Eles não pensam em entrar lá e simplesmente cobrir para o pai não sentir vergonha quando ele acordar. Eles têm todo o cuidado de operar debaixo de honra. Aí lê o que a Bíblia diz. Então, versículo 24. Despertando Noé do vinho,
soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus... Diga comigo, maldito. Diga comigo, a desonra autorizou a maldição. Olha aí, o Noé diz: maldito seja ele. E ele continua, e ele diz: seja servo dos servos a seus... Diga, a desonra autorizou a escravidão. Continua lendo. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Ele continua dizendo: bendito, bem-aventurado, feliz, próspero seja aqueles que usaram de honra para comigo. Como era o nome dos dois irmãos que usaram de honra? Sem e Jafé. Então ele diz que esses dois, meu filho, que agiram de honra para comigo, não me desonraram, que eles sejam abençoados. E ele diz: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Então olha o que ele diz: eles vão ser grandes, eles vão ser abençoados, e os que me desonraram serão seus servos, seus escravos. Eu, se fosse você, já levantava a mão. Na autoridade do nome de Jesus, amigo, vamos andar no caminho da honra, porque esse vai levar a bênção de Deus para a nossa casa. Esse vai levar nossa casa a engrandecer, a enriquecer, a estar estabelecida debaixo de lugares sólidos. A desonra quebra princípios e autoriza maldições, prejuízos e escravidão sobre a sua vida e sobre a vida dos seus descendentes. Então, é importantíssimo entender isso. Quando você pensar em alguém que você precisa manifestar esse sentimento, que sentimento é esse? Reconhecimento de autoridade, de poder. Nós vamos ver o que Deus manda honrar na Bíblia Sagrada. São muitas pessoas. E a gente entender que isso precisa ser um princípio. Toda vez que eu não faço, eu abro uma lacuna imensa, que pode autorizar escravidões, maldições e prejuízos. Às vezes você diz assim: pô, pastor, eu não entendo, eu estou na igreja há tanto tempo, mas é um prejuízo em cima do outro. Quem sabe Deus não está acendendo uma lâmpada dizendo para você: vamos começar a observar se você tem honrado quem Deus tem mandado você honrar. Se você tem obedecido a questão da honra como um princípio sobre a sua vida. Vamos lá, no Novo Testamento agora, Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, 57. Eu vou ler tudo. 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: da onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Da onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta se honra senão na sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Jesus estava na sinagoga de Nazaré, pregando ensinamentos importantes. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. Discursos poderosíssimos e riquíssimos Jesus ministrou na sinagoga de Nazaré. E aí, aqueles que estavam sentados assistindo o culto, começaram a conversar um com o outro. Vem cá, de onde vem essa sabedoria toda? Meu Deus, quanto entendimento. Peraí, deixa eu tentar entender. Ele diz assim: esse não é o filho do carpinteiro? Esse não tem a mãe chamada Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem na nossa aldeia as irmãs dele também? Aí eles continuam e dizem assim: da onde lhe vem tudo isso?
Eles estavam ali, diante de Jesus, ministrando, e não alcançaram sobre a vida dele a autoridade, reconhecimento de autoridade e poder. Eles olharam para Jesus e disseram, o discurso é lindo, mas quem que ele é? Ele não é filho do carpinteiro? Às vezes a gente deixa de honrar, porque a gente quer seguir pormenores. Deus não te chamou para enxergar o que não é para enxergar. Deus não chamou você para ficar vendo detalhes. Puxa, viu como Deus usa o fulano, mas quem é o fulano? De que família ele é? Não te interessa, meu irmão. Honra é reconhecimento de autoridade, de governo, poder, observação. Eles tinham que olhar para Jesus e dizer, meu, tudo bem, ele é vizinho aqui, mas amigo, é diferente o negócio ali. É diferente de todos os mestres, de todos os rabinos, é diferente de tudo aquilo que eu já ouvi. Ele é especial. Mas não, qual foi a afirmação que eles guardaram? É filho do carpinteiro, é filho da Maria. Os irmãos estão aí, os meninos, as meninas andam no nosso meio da vila. É um Zé qualquer. Então, onde vem esse conhecimento todo? A gente fica preocupado com circunstâncias quando Deus nos manda apenas observar a quem devemos honrar. Tem autoridade, tem poder, tem governo. Deus falou. Para que questionamento? Eu ouvi muito no início da minha caminhada, há 20 anos atrás, a mulher não pode pregar. A Bíblia diz que mulher não pode pregar, você está cometendo erros. Eu falei, Deus é maluco. Deus me deu poder, sabedoria, entendimento para eu não fazer o que é necessário ser feito. As pessoas preferem ficar presas a raízes do que observar o poder de Deus. Do que observar aquilo que Deus está fazendo. Quem que é essa mulher? Quem que é essa mulher que está pregando aí? Ela é filha de quem? O pai dela é pastor? Não, querido, meu pai é professor. Minha mãe foi dona de casa a vida toda. Depois que nós nascemos, não tenho linhagem pastoral na minha vida, mas Deus me escolheu, a tura é essa, que dói menos. Sabe por quê, querido? Porque Deus faz dessa forma, para de olhar para coisas e enxerga a ação de Deus. Deus tem colocado pessoas para andar do seu lado, debaixo de autoridade, poder, para cuidar de você, para te ensinar, para te dar exemplos, para te ajudar a caminhar, e você fica de mimimizinho, olhando coisas que não é para olhar. Sabe qual a consequência da desonra? Nazaré foi impedida de receber milagre. Olha o que diz aí o 58, e não fez ali milagres, muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Eles não enxergaram Jesus como deveriam enxergar. Sabe o que Deus falou? Cerra os céus. Por muitas vezes os céus estão cerrados e os milagres não chegam, porque nós estamos debaixo de desonra. Nós não estamos enxergando o que a gente tem que enxergar. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, dá para virar a chave hoje. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Muita gente confunde desonra com ingratidão. São coisas bem distintas. Eu vou falar de ingratidão mais para frente. Põe para mim, Felipe, por favor. Desonra e ingratidão são dois termos e duas sentenças muito distintas na Bíblia Sagrada. A desonra é um comportamento, a ingratidão é outra, e a consequência deles são diferentes. Mas o que está por detrás deles são sementes diferenciadas, extremamente poderosas. Vamos ver. Isso vale a pena você anotar. A desonra é baseado em orgulho e soberba. Sabe por que você não honra? Porque o que visita você, os bichinhos se chamam orgulho e soberba. A soberba porque você diz, isso é bobagem. Isso é coisa de homens. E o orgulho porque você diz assim, eu é que tinha que ser honrado, palhaçada. Eu é que tinha que receber honra. Deixa eu contar um segredo para você. Honra não se cobra de ninguém. Ou você recebe, ou as pessoas te dão voluntariamente, ou as pessoas não vão te dar. Se você cobrar honra, quem está em desonra é você mesmo. Então, se você tem dificuldade de honrar pessoas que passam pela história da tua vida,
que nós vamos ver aqui na frente. Quem são essas pessoas que a Bíblia manda a gente honrar? Você está debaixo de orgulho e soberba. Eu não vou honrar não, porque um dia passou por mim e não me deu bom dia. Porque um dia, amigo, cuidado com o orgulho e a soberba. Essas duas ações vão autorizar maldição, prejuízos e escravidão sobre a tua vida. Diferente da ingratidão. O que baseia a ingratidão? Falta de caráter. Ele não está movido a soberba e orgulho. Ele simplesmente não tem caráter. Porque a pessoa que tem caráter entende o princípio da gratidão. Tem mais? Vamos ver esses dois textos. Não vou deixar você abrir não para a gente não coisar. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá? Olha o que diz. Vamos ler o texto para frente. Vai obter... Não, volta lá, não. Não me boicota, não. Vai obter honra os humildes de espírito. Mas a soberba do homem vai abatê-lo. Ou seja, a soberba é inimigo. É uma sentença inimiga, contrária daqueles que obedecem, daqueles que se instalam debaixo de honra. Porque o humilde não tem soberba e não tem orgulho. Ele sabe se colocar no lugar dele. O fulano precisa que eu declare para ele, por palavras, por ações, a honra que eu tenho de tê-lo na minha vida. Reconhecimento de autoridade, de propriedade, de poder. Bota o outro para mim. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E adiante da honra vai a... Então, amigo, onde a honra anda alguém que está isento de soberba e orgulho. Se você aprende a honrar, você vai destruir o orgulho e a soberba da sua vida. Porque você começa se anulando em humildade para entrar no padrão do Senhor. Vamos entender o que diz isso? Põe para mim, Felipe, por favor, Romanos 13, 7. Olha o que diz. A quem que a gente deve honrar? Da onde vem essa orientação? Deus dizendo, dai a cada um que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra. Então, ele começa dizendo, vamos separar as coisas. Se você deve a alguém, pague. Se alguém está te cobrando uma assistência, honre aquilo que você disse. E da mesma forma em algumas áreas específicas da sua vida. Mas se você observa que essa pessoa está debaixo dessa condição de honra, qual que é o seu papel? Honrá-la. A quem honra, honra. Então é o que está dizendo? Se você honrar, você será honrado. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, não vai ser o orgulho, não vai ser a soberba, que vão motivar as pessoas a te honrarem. Diga para ela, sabe o que vai motivar as pessoas a te honrarem? Você aprender a honrar. Você entendeu? Diga amém. Deuteronômio 5,16. Vamos ver o que a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus... Quem está falando isso? Quem está falando isso? Deus disse a Moisés, diga ao povo de Israel, honra o teu pai e a tua mãe, assim como o Senhor te ordenou. Quem ordena você honrar teu pai e tua mãe é o Senhor. Não importa se ele é certo, se ele é errado, se ele é crente, se ele é descrente. Não importa se ele é teu amigo ou se ele não é teu amigo. O teu papel é reconhecer a autoridade, governo e poder na vida dele. Ele te gerou, ela te gerou,
Por mais que esteja tenha divergências de pensamento, divergências e problemas, até em questões emocionais, ele não está dizendo, não faça como o povo de Nazaré. Não levante atributos para justificar a tua desonra. Pai e mãe, tem que honrar. Não tem conversa. Tem que honrar. Ah, pastora, fala demais, não interessa. Chega lá e diga, pai, é bom te ouvir. Deixa ele falar. Deixa ele contar 20 vezes a mesma história. Deixa ele brigar com você. Porque você é isso, você desobedece, fica calado. O teu silêncio honra teus pais. A tua falta de malcriação honra teus pais. A tua falta de murmuração honra teus pais. Aprenda a se comportar honrando e fazendo aquilo que é mandamento de Deus. Honrar é cuidar, amigo. Honrar é tomar atitudes verbais ou atitudes que você possa fazer de forma carinhosa, cuidadosa. Você sabe que a mãe chega cansada do trabalho, custa estender as roupas. Custa lavar o arroz e deixar o arroz lavado para ela fazer. Custa sair do banheiro e deixar ele arrumado depois de tomar banho. Mas na sua cabeça isso não é honrar, não. Honrar é dar presente no Dia das Mães. Honrar é escrever textão no Facebook. Nosso Deus não é moderno, não. O nosso Deus é o mesmo de ontem. Ele gosta de princípios. Ele gosta de ações verdadeiras. Então não adianta postar fotinho no Facebook se você não age debaixo de honra dentro da tua casa. Vou parar por aqui. 1 Pedro, capítulo 2. Eu acho um desaforo. Rapaz, eu levo a minha mãe para passear, não deixo minha mãe pagar um copo d'água. Pagou a vida toda. Agora eu trabalho, tenho meu dinheiro, é minha hora de honrá-la. Uns filhos barbados que trabalham fora, vai comer lanche e faz a mãe pagar. Toma vergonha na tua cara. Estou falando dos meninos, não, que não trabalham. Estou falando dos que trabalham e a carapuça serviu bonito que eu vi entrar. Agora tu vê? Aí depois vem, pastora, dá para fazer mapeamento? Estou precisando de libertação. Tem que começar a honrar pai e mãe dentro de casa para o bicho sair. Tem que começar a honrar quem Deus manda você honrar, para você parar de ser escravo, parar de andar debaixo de maldição, parar de ter prejuízos consecutivos. 1 Pedro. Esse é 1 Pedro? É. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o... Ele está dizendo, a prática da honra é extensiva a todos. Mas nós precisamos aprender a honrar a autoridade. Quando você faz sinal de palavrão para o guarda, tem um anjo que faz assim na tábua. Tim! Quando você quebra as regras, e não, a pessoa diz assim, por favor, fica de máscara. Nós precisamos cumprir protocolo. E você diz, aí vem, tchum. Olha o anjo. Tim! Ele diz, tem que honrar a autoridade. Irmão, eu não gosto de falar de política, não me meto em política, mas eu fico indignada de gente na rede social pedindo para o presidente morrer. Não sabe o que estão plantando para a vida deles. Ele certo ou errado, ele é o meu presidente, eu tenho que honrá-lo. Você gostando ou não, ele é o presidente. Amanhã não sei se ele vai ser, se não vai ser. O Brasil está na mão do Senhor, Ele que governa, Ele que impõe reis e tira reis. Está na mão do Senhor. Agora você vai promover briga com a autoridade? Você vai desonrar reis? Arregala bem o canto branco do teu olho, hein? Continua para mim, por favor. Vós, servos,
Sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao... O que 1 Pedro está dizendo? A gente tem que aprender a honrar reconhecimento de autoridade, de governo, de poder, na vida dos irmãos, a todos, independente se eles são bons ou maus. Ele é um ótimo professor, mas o mais não interessa, ele é um ótimo professor, honre seu professor. Honre o seu patrão, ele é autoridade no lugar que você trabalha. Você lê, cri. Tem parentes que são empresários, donos de concessionária. Ela dizia que os funcionários roubavam o papel higiênico da empresa. Entrava no banheiro, roubava o papel higiênico, levava o papel higiênico embora. Irmão, sangue de Jesus. Aí vem no domingo tomar ceia. Tu merece tomar um tapa na cara. Honrar teu chefe é honrar o dinheiro que ele paga para você. Não está satisfeito, pede para sair. Arruma outro. Mas quando você desonra o teu chefe, quem perde é você. Olha a listinha. Maldição, escravidão e prejuízo. Tomou? Aprende a amadurecer. Não está bom, vai embora. Mas quando você desonra o rei, que é o que diz as escrituras, você perdeu tudo, varão. Você perdeu tudo. Agora vamos falar de Deus. Malaquias 2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Olha quem está falando. Quem está falando? O Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra. O Deus da batalha. Olha o que ele está dizendo. Se você não propuser no seu coração, dar honra ao meu nome, ele está dizendo, você vai arrumar briga comigo. Você não vai arrumar briga com o Jirê, não. Que o Jirê vê, provê, ele é bonzinho. Você não vai arrumar briga com o Shalom, não, porque o Shalom é da paz. Você não vai arrumar briga com o Rafá, não, o que cura. Você vai arrumar briga com a minha parte, que trabalha debaixo das guerras. Que limita as guerras. O Deus dos exércitos. Ele está dizendo, se você não colocar no seu coração o princípio de me honrar, ele diz, enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sabe que tem bênção na sua vida que é maldição? Tem coisas que você conquista, que você acha que é bênção e não é. Gente, aqui está um silêncio hoje, né? Está funcionando a música, está ótima. Porque às vezes você quer tanto uma coisa, que você olha e diz, nossa, bênção de Deus para a minha vida. E se você está vivendo uma vida debaixo de quebra de princípios, até o que você acha que é bênção, está amaldiçoado por Deus. Tinha tudo para dar certo. Não vai dar certo, porque você não está honrando ao Senhor. Olha o que ele diz. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Isso é forte demais. O esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Olha o que ele quer dizer. Aquilo que você plantar, eu vou desperdiçar. Eu não vou receber. E o que não presta para ninguém e para nada, é para lá que você vai. É isso que ele está dizendo com essa metáfora do esterco. Ele termina e diz, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que Deus está dizendo? Você tem que aprender a honrar seu pai e sua mãe. Você tem que aprender a honrar a autoridade. Você tem que aprender a honrar as viúvas, os anciãos. É tudo isso que a Bíblia diz. Você tem que aprender a honrar aquele que cuidou de você, aquele que te ajudou, né? Aquele que está te ensinando, aquele que tem mais experiência. Honre cada um deles. Mas Deus está dizendo, mas aprenda aqui, ó, dentro do seu coração a me honrar.
Porque de todos, o maior prejuízo que você pode obter na história da sua vida é aprender a não me honrar. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, vamos aprender urgentemente a honrar o Senhor. Eu quero ler, já vou terminar, eu quero ler um texto que está super famoso em Provérbios capítulo 3, versículo 7, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. No versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele podia usar qualquer outro termo, mas ele estava dizendo, reconhece o governo, o poder e a autoridade de Deus através dos teus bens. O que a senhora quer dizer com isso? Posso falar? Pergunta para esse irmão assim, ela pode falar? Diga, você está pronto para ouvir? Quando você não consegue honrar a Deus com os teus bens, ou com as primícias da tua renda, as primícias aqui não é a oferta de primícias, que é uma oferta especializada. Aqui ele está falando de primeiro. Primícia no sentido de dar primeiro, de separar em primeiro lugar. Então ele está dizendo, aprenda a dar honra ao Senhor, pela autoridade, governo e poder que Ele tem, através dos seus bens. E também retirando primeiro a parte que é do Senhor. Por quê, pastora? Porque toda vez que você não consegue cumprir esse mandamento, o que está por detrás de você? Soberba e orgulho. A soberba porque você diz, isso é bobagem. Precisa não. Eu é que sei. E orgulho porque você diz, eu trabalho. E o que vem para minha casa é fruto do meu trabalho. Não é fruto da semente que eu dou na igreja. O orgulho e a soberba. Gente, mas é bonito demais esse negócio aqui. O orgulho e a soberba faz você agir em desonra contra Deus. E agindo em desonra contra Deus, você perde o que está no versículo 10. O versículo 10 diz assim, e se encherão fartamente os seus celeiros. Isso aqui é bênção para quem honra. Os que desonram não recebem dessa forma. Ele diz, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Ou seja, não vai faltar nada, muito pelo contrário, Deus vai trazer fartura. E o vinho fala de alegria, fala de aliança. Ele diz, vai ter alegria, mudança, vai ter aliança e mudança. Por quê? Porque você está me honrando. A gente pode honrar pessoas, a gente pode honrar pessoas importantes, a gente pode honrar a Deus com palavras. Olha, muito obrigada. Eu sou muito grata por tudo que você fez na minha vida. Eu sou grata pelos ensinamentos, eu sou grata pelo aperto de mão, eu sou grata pela vez que você me deu, pela oportunidade de trabalho que você me deu. Manifeste a honra publicamente. Se você pode, manifeste a honra, como as pessoas faziam no Antigo Testamento. Ninguém chegava diante do profeta de mão vazia. Por quê? Porque era a forma que eles tinham de honrar o homem que carregava as palavras de Deus. Então eles diziam, toma aqui uma oferta, né? Não era dinheiro, era frutas, comida, animais, perfumes. Os 3 reis magos, o que eles fizeram quando chegaram perto de Jesus? Eles ofertaram incenso, mirra e ouro. Por quê? Porque reconheceram a autoridade, governo e propriedade sobre a vida de Jesus, honraram Jesus daquela forma. E a gente também pode aprender a honrar através de comportamentos, que é o princípio, por muitas vezes que nós usamos com os anciãos, com as viúvas, com o nosso pai, com a nossa mãe. Honrar princípio, se guardar, proteger. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ficar falando que eu te amo toda a vida. Mas você pode manifestar isso de várias formas, de vários momentos. Você está aí? Diga amém.
Eu quero ler agora eu quero que você abra. Provérbios capítulo 8, eu vou terminar. Mais na frente um pouquinho. Provérbios capítulo 8, verso 18. Olha o que eu vou dizer para você. É impossível alguém que vive debaixo do conceito de honra não ser honrado nessa terra. É impossível. Então, se você manifesta honra, esteja pronto para ser honrado. Ser honrado por pessoas, ser honrado pelo próprio Deus. Olha o que diz as Escrituras. Riquezas e honra estão... Quem está falando? Deus. E ele diz, bens duráveis e justiça. Olha aí, contrário, um discurso contrário a quem vive debaixo de desonra. Porque quem vive debaixo de desonra está amaldiçoado e tem prejuízos. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz, eu tenho riqueza e honra para dar, bens que vão durar muito. Coisas que vão durar muito, porque quem vive debaixo de prejuízo está do outro lado. Eu não, eu trabalho debaixo de honra. E ele diz, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os... Olha o que eu estou te prometendo na autoridade do nome de Jesus. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar o teu irmão. O texto de 1 Pedro, o texto de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 9. Vai dizer, honre a todos. Desde o pequeno ao grande. Você não tem que honrar os grandes não, amigo. Honra o teu ajudador. Honra aquele que faz o trabalho que você não está fazendo mais. Honra ele, diz muito obrigado. Sem você a casa não estava limpa. Sem você o escritório não estava ajeitado. Sem você as pastas não estavam organizadas. Sem você aqui não estaria funcionando do jeito que está funcionando. Honra o pequeno, honra o grande, honra o rei, honra a autoridade, honra o pai e a mãe, honra os anciãos, honra as viúvas e aprenda a honrar a Deus de todo o teu coração. Porque, amigo, a tua vida vai virar nessa chave. Ele diz, eu tenho riqueza para dar. Eu tenho riqueza e honra estão comigo. Eu é que posso mover céus e terra para honrar você. Sou eu que vou te trazer de trás da malhada e te botar aqui na frente. Por que Davi foi chamado? Porque Deus viu Davi honrando seu pai muitas vezes em secreto. Quando ninguém via, Davi estava honrando seus irmãos, levando comidinha para eles no meio da guerra. De tanto ele honrar os irmãos, dele honrar o pai, Deus chama Samuel e diz, traz ele de trás das malhadas, porque eu vou fazer ele rei sobre Israel. O princípio de honra gera honra. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga, hoje eu vou me livrar da escravidão, do prejuízo e da maldição. Diga, eu aprendi a obter e praticar a honra. Amém ou não amém?